Nessa aula, nós vamos estender a nossa implementação da aula anterior, em que nós implementamos um componente React chamado User Registry, para que esse componente ele comece a seguir o padrão Redux de comunicação entre os componentes de interface, de fluxo, na verdade, de interação com a aplicação como um todo. A princípio, o nosso componente de interface ele tinha uma funcionalidade única, que era a funcionalidade de adicionar usuários. E agora o que nós vamos fazer é nós vamos implementar os componentes do Redux seguindo essa abstração. Então, esse nosso projeto ele foi criado com o script Create React App, utilizando um template de projetos Redux. E como tal, ele já disponibiliza algumas funcionalidades para facilitar a geração desses componentes. E especificamente o que eu vou estar utilizando agora vai ser eu vou gerar uma classe chamada User Slice, na verdade um arquivo chamado User Slice, dentro da mesma pasta do nosso componente. E o User Slice, basicamente, ele segue a abstração de slices que vem com o projeto do React no template do Redux, que ele já vem com uma funcionalidade chamada Create Slice. E essa funcionalidade, ele gera uma classe do tipo Slice, né? Que nesse caso aqui eu vou instanciar ela para User Slice, que ela facilita a geração dos componentes Redux para a nossa aplicação React. A primeira coisa que eu tenho que definir quando eu defino esse slice é o nome do meu slice, que a princípio vai ser simplesmente user. Em seguida, eu tenho que definir o estado inicial da nossa aplicação. Lembrando que a nossa aplicação Redux, o primeiro componente que nós tínhamos que implementar era definir o estado da nossa aplicação. Que nesse caso, ela é uma aplicação de acrescentar usuários em uma lista. Então, a princípio, uma forma da gente abstrair seria que a única informação que eu preciso armazenar em termos de estado vai ser uma lista de usuários. E a princípio, a nossa aplicação ela vai ser inicializada com uma lista vazia. As outras duas propriedades do Redux que nós tínhamos que implementar eram os reducers e as actions. No caso da abstração User Slice, ela normalmente pede para que a gente defina os reducers, e a partir da definição dos reducers, ela vai definir para nós as actions associadas a esses reducers. Então, basicamente, o que eu vou precisar fazer é definir o reducer, e eu vou ter que definir um objeto dentro desse reducer para cada tipo de ação que eu espero que seja realizada. No caso da nossa aplicação, a única ação que a gente implementou até agora no nosso componente foi adicionar usuários. Então, a princípio, eu só vou implementar um reducer atrelado à ação de adicionar. E essa ação de adicionar, ela vai receber o estado, o primeiro parâmetro dela sempre é o estado original da aplicação, e ela vai receber também a action, que define como que esse estado vai ser alterado. Essa função, como a gente já descreveu anteriormente, nos princípios do Redux, ela é uma ação que deve ser pura. Então, a princípio, ela vai alterar o valor da lista, ela vai atualizar o valor da lista. No entanto, eu vou criar uma nova lista que vai conter a lista, os valores que estão armazenados na lista anterior. No entanto, eu também vou acrescentar o novo valor que existe dentro da action, dentro de um parâmetro chamado payload. E depois eu vou retornar o estado da aplicação. Uma vez implementado esse reducer dentro do nosso slice, essa funcionalidade slice ela já vai gerar para nós as seguintes abstrações. A primeira abstração que ela vai gerar, que nós vamos exportar, vai ser o reducer. Então, a princípio, eu já vou exportar diretamente, a partir do user slice, o reducer atrelado a essa classe. Na verdade, é a nossa aplicação como um todo. Então, o nosso primeiro componente, o reducer, já está implementado. E ela também já disponibiliza, a partir do reducer, as actions da nossa aplicação. E a princípio, então, eu vou criar uma abstração chamada user actions, que ela vai basicamente receber o user slice actions. E por fim, uma última abstração que eu preciso criar nessa classe isso daqui é uma complexidade não inerente do Redux, mas do React.
mas é que a gente normalmente precisa definir um mapeamento do estado que nós estabelecemos para a nossa aplicação, que basicamente ela está definida na linha 5 ali, né, com o initial state, e eu vou precisar definir como que eu faço para recuperar essa lista dentro do estado da aplicação. Então, normalmente eu defino uma função de use, na verdade eu vou definir de list map, né? E o list map ele vai definir uma função que, dado que ele recebe um estado, eu preciso definir como que eu faço para recuperar aquele valor. Então, a princípio, eu vou pegar a partir do estado, dentro do estado user, porque é o nome do nosso slice, né? Eu vou recuperar também a lista ali dentro. E basicamente, com essa abstração que é o slice, que existe dentro dos projetos criados a partir do Create React App no template Redux, eu consegui estabelecer os componentes do Redux que precisam ser integrados agora no nosso componente de interface da React, né? Que basicamente essa abstração slice, ela gerou para mim o reducer, ela gerou as actions e ela também está armazenando um estado internamente na nossa aplicação que vai ser armazenado dentro do store do nosso modelo Redux.